Olá, tudo bem com vocês? Hoje temos uma visita super especial aqui na Dança Convida Entrevista. Estamos aqui com ela, que é médica formada pela Escola Paulista de Medicina, foi coordenadora do Ambulatório de Lesões da Dança no CET, que é o Centro de Traumatologia do Esporte da cidade de São Paulo, que também é da Escola Paulista de Medicina. Apresento a vocês a doutora Juliana Doering, médica ortopedista. Tudo Olá, bem, doutora? Tudo bem, tudo bom? Agradecemos a sua presença, estamos muito felizes. E o assunto de hoje é membros inferiores. Especialidade da doutora pé e tornozelo, né? Vamos lá. Então, bora lá. Primeira pergunta. Qual a melhor forma de fortalecimento para se trabalhar os pés na dança? Seja na sapatilha de ponta, no sapateado ou até mesmo nos saltos da dança de salão. Na verdade, como preparar o pé, né, para uma aula de dança? Tá. Então, a gente tem no pé uma musculatura muito específica, que a gente chama de musculatura intrínseca do pé, que são músculos bem pequenininhos que ficam dentro do nosso pé. A gente tem vários, tá? E a gente tem ao mesmo tempo a musculatura de fora, a musculatura do tornozelo, que faz com que a gente consiga mexer o tornozelo, mexer o pé, mexer os dedos, que a gente chama de musculatura extrínseca, tá? Essa musculatura tem que trabalhar em conjunto para você ter uma harmonia dos movimentos do pé, tá? O balé, diferente das outras atividades, dos outros esportes, exige muito do pé, tá? Porque tem os movimentos de meia ponta e para as meninas tem o movimento de ponta, que é outro capítulo à parte, tá? Então, para que não haja sobrecarga, para que não haja fraturas por estresse, tá? Para que você não tenha dor, para que o aluno consiga evoluir satisfatoriamente nessa progressão da técnica, ele precisa ter um fortalecimento bom, tá? Existem exercícios próprios para fortalecimento do que a gente chama de core do pé, tá super na moda agora, tá? Que é isso mesmo que eu falei, é a musculatura intrínseca do pé. Uhum. Então, exercícios de você pegar uma toalhinha e puxar a toalhinha, exercícios de descalço sempre, de estabilizar o corpo, de equilíbrio. Uhum. Então, são exercícios próprios para esse tipo de musculatura, tá? Na época que eu fazia balé, ninguém falava disso. O que a gente fazia era ir para a aula e ficar quase descalço, né? Uhum. Porque a gente tinha uma sapatilha que é quase descalço, fazendo treinos de equilíbrio, numa perna só, tal, que por si só fazem esse papel, tá? Mas existem, hoje em dia, principalmente quem tem problemas no pé, a gente encaminha para os fisioterapeutas para fazer um fortalecimento específico da região. Então, a gente tem exercícios para isso, específicos para isso. Legal. Agora, uma dúvida minha, fugindo um pouco do balé, da dança de salão. Eu que trabalho muito com a terceira idade, por exemplo. Você acha que é ok vir nas primeiras aulas com sapato de salto? Ou você acha que talvez seja legal trabalhar aquela coisa da meia ponta e aí nas próximas aulas colocar um sapato? Ou talvez não tenha diferença? O que a doutora indica nesse caso? Eu acho que é muito individual, tá? Quem nunca usou, então você pega uma senhora da terceira idade. Não tem nem costume, né? Nunca usou salto. Com certeza ela vai sofrer alguma modificação do jeito dela pisar, do jeito dela dançar com o uso de um salto alto, tá? Diferente daquela pessoa que vive nas alturas. Essa pessoa provavelmente já está adaptada a isso, tá? Então, eu acho que é muito individual. Eu acho que principalmente as danças que têm muito impacto do pé contra o solo, principalmente para quem não está acostumado ao uso de salto alto, tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de progressão, tá? O que a gente mais vê é uma condição chamada sesamoidite, que é uma inflamação dos dois ossinhos que tem embaixo do dedão, tá? Por uso de salto com sobrecarga. Então é muito comum em flamenco, esse tipo de dança que fica muito no salto. Já atendi bailarinas de tango com dor por ficar muito no salto, tá? Quem tem muita apresentação, então uma sobrecarga. Então é aquilo que a gente falou nos outros programas e que a gente sempre fala, tem que avaliar o paciente frente ao que você quer que ele faça. Sim. Né? Então, acho que não tem problema nenhum para quem está acostumado a usar salto. Sim. Mas frente, por exemplo, a uma dor na região, principalmente do antepé, que é a parte aqui da frente,
você começa a ter dor, aí você precisa encaminhar para uma avaliação. Que pode ser uma fratura por estresse, pode ser uma lesão por sobrecarga. Se você não avalia outras coisas do paciente, então não avalia o quanto ele tem de alongamento, quanto ele está fazendo uma sobrecarga a mais, você pode levar a problemas que no futuro podem tirar temporariamente ou permanentemente o aluno da atividade, entendeu? Eu fiz essa pergunta porque assim, tem alunos que ok, a mulher não gosta de usar salto, ela vai pro baile sem salto e ok, não tem problema. Sim. Mas às vezes você entra numa turma em que a maioria usa e aí você tem aquela vontade de usar. E aí, como a doutora falou, às vezes não tem costume. Sim. Então não sei se realmente seria indicado de primeira colocar salto, mesmo porque a gente está trabalhando equilíbrio, a gente está trabalhando com o corpo da terceira idade. Então não sei se seria interessante já colocar salto. Ou nos primeiros dias, sabe? Vamos tentar fazer isso com uma meia ponta. E aí nisso observar talvez a força daquela pessoa. Não, vamos tentar na próxima aula, né? Acho que algo gradativo para essa pessoa que não tem o costume, talvez seja mais interessante, né? Com certeza, um saltinho mais baixo, isso, você vai aumentando, mas sempre de olho, assim, as orelhinhas para cima para ver se não surge nenhum problema no caminho, né? Legal. Doutora, existe a possibilidade de algum dia conhecermos um bailarino sem lesão nos pés? Essa pergunta é engraçada. Depende do que você chama de bailarino, depende do que você chama de lesão nos pés, tá? Quando a gente fala de bailarinos em geral, eu acho que pequenas lesõezinhas nos pés, então pequenas bolinhas, pequenos calos, a gente acaba sempre tendo, tá? Principalmente quem usa sapato fechado, quem usa sapatilhas, tá? Quem faz muito rolamento, acontece, né? Então são ossos do ofício, tá? Agora, quando a gente fala de lesões realmente graves, então lesões secundárias à falta de fortalecimento, falta de equilíbrio, entorses, essas são coisas que a gente consegue prevenir. Então é possível sim um bailarino passar a sua carreira sem ter uma lesão grave no pé. Eu conheço alguns. Ótimo. Tá? Dica, pessoal. É possível sim, mas tem que ficar de olho, né? Então se sentir uma dorzinha, você não vai lá tentar treinar em cima dessa dor. Você vai tentar descobrir o que é para que aquilo, que pode ser uma bobeira no começo, pode ser um início de um pouquinho de sobrecarga, se transforma num negócio que de repente é uma condição que você tem que parar. Exato, que tem que ir para prejudica cirúrgico. Na sua prática, exato. Então sim, é possível, eu conheço alguns. Ótimo. Mas não as bolhas não contam. As bolhas da... Não. É uma pergunta da nossa seguidora Maria Dolores. Condromalácia, qual o cuidado que o professor deve ter? Tá. A condromalácia é uma doença, tá? Que ela tem se a gente vê um amolecimento da cartilagem da patela, tá? Então, normalmente isso acontece por um aumento da pressão da patela contra o fêmur, tá? O que a gente observa a patela, ela tem um trilho por onde ela corre no fêmur, tá? E quem calcula quem faz com que ela vá reto ou vá para um lado ou vá para o outro é a musculatura que guia, tá? Então, normalmente, a gente tem um buraco que a gente chama de tróclea no fêmur, por onde passa a patela. Se a gente tem uma musculatura balanceada, tá? Tô falando num indivíduo saudável, isso. A princípio não tem sobrecarga nenhuma, a gente não tem aumento de pressão, é uma biomecânica funcional. Se houver algum desbalanço da musculatura, e normalmente a gente vê um desbalanço da musculatura de dentro da coxa, então dois músculos que chamam vasto medial, vasto médio oblíquo, a gente acaba tendo uma simetria de forças e com o movimento de flexo e extensão do joelho, a patela acaba raspando no fêmur. Então ela raspa no fêmur, raspa no fêmur, raspa no fêmur, ela vai sofrendo alterações. Ela vai amolecendo e ela vai sofrendo fissuras, até que você pode ter uma lesão de cartilagem, pode ter realmente um buraco na cartilagem, isso nas fases mais avançadas, tá? Existem pessoas que têm condromalácia por algumas outras doenças e alterações de alinhamento, aí é outra história, mas para as pessoas que começam a ter dor anterior no joelho, que normalmente é a síndrome de dor anterior no joelho, então aquela dor principalmente quando fica com o joelho fletido. Então, as bailarinas normalmente apresentam essa dor e elas não conseguem fazer um grand plié, por exemplo, entendeu? Por dor anterior. Normalmente, isso pode estar associado a uma hiperpressão da patela contra o fêmur, tá? E aí pode gerar ou não uma condromalácia, tá? Então, é importante, pacientes com dor anterior no joelho,
A primeira coisa, eu acho que identificar possíveis desbalanços musculares, então fortalecer bastante a coxa, o alongamento principalmente também, ver se tem algum desbalanço de alongamento, musculatura extensora e flexora, tá? Mas na dúvida, você encaminha para o ortopedista. Sim. Ele vai fazer uma avaliação, vai ver, ó, tá com dor anterior no joelho, provavelmente a orientação dele inicial vai ser essa. Ou encaminha para um fisioterapeuta para fazer toda uma reabilitação do membro, para a gente ver se melhora. Aí não melhorando, em graus mais avançados de condromalácia, aí normalmente o especialista segue com esse aluno e tem outros métodos de tratamento, até cirúrgicos para esse tipo de doença, entendeu? Então, mas assim, basicamente isso. Aluno relatou dor, dá uma recuada, por exemplo, se for um aluno de balé, já evita que faça um grand plié, por exemplo, pede para acompanhar com o médico para poder ver o que pode ser feito. Acontecendo, então vamos supor que deu positivo condromalácia. Como trabalhar com esse aluno? Eu preciso pedir que ele pare durante um tempo? Eu consigo fazer algumas coisas com ele? É possível adaptar, tá? Evitando flexão do joelho acima de 90 graus. Tá? Então, dá uma boa diminuída nos grand pliés, mesmo os pliés mais maneirinhos no começo, tá? E aí trabalhar no processo de fortalecimento. Boa. Sempre importante, eu acho importante o acompanhamento de um fisioterapeuta. Legal, ótimo. Tá? Para conseguir avaliar direitinho se a biomecânica daquele membro tá ok, se precisa fazer, se alguns ajustes são necessários, eu acho importante. Ótimo, até para saber quando você pode sair daquele limite, Exato, né? Porque a ideia não é ficar o resto da sua vida segurando o plié, você tem que, principalmente quando a condromalácia não é super avançada, você consegue fazer o paciente ficar sintomático, só melhorando esses quesitos que eu falei para você. Entendeu? Legal. Doutora, uma pergunta da Glenda. Qual a maneira recomendada de se trabalhar com alunos geno-vago e geno-varo, né? Que é o joelho para dentro ou para fora. Como trabalhar com esses alunos? Tá, então assim, o geno-valgo é o joelho em X. O geno-varo é quando a gente tem a perninha do Garrincha, tá? Essas condições são condições individuais, tá? Elas podem estar relacionadas a alguma doença. Então tem pessoas que têm, principalmente... o geno-varo associados a alguma doença de crescimento, alguma coisa assim, e elas podem, que a maioria dos casos, serem sutis, tá? A gente tem o nosso joelho fisiológico, ele tem um pouquinho de X, tá? Ele é um pouquinho em X, mas isso é o fisiológico. Se ele é um pouquinho mais, a ponto de chamar a atenção do professor, ele tem que ver quais são os sintomas do aluno, tá? Normalmente, por exemplo, no caso do geno-valgo, o joelho cai para dentro, não é só por culpa do joelho. Em geral, é uma fraqueza dos rotadores do quadril, que fazem a coxa rodar para dentro. É uma associação de falta de fortalecimento da musculatura do pé. Então, o pé cai para dentro, o joelho cai para dentro também. Então, assim, é muito importante uma avaliação física para a gente ver aonde que a biomecânica desse membro está alterada. Muitas vezes, só fortalecendo o glúteo, fortalecendo as pernas, fortalecendo a parte do tornozelo, fortalecendo o core do pé, parece que não tem nada a ver, mas participa muito. Legal. A gente consegue melhorar esse alinhamento, que na verdade não é uma coisa patológica. É uma coisa associada a um desbalanço muscular, que é o que é mais comum, tá? Mas eu acho que o professor está diferente com o aluno que está sentindo dor. Então ele sente dor, aí tem que ser avaliado. Aí eu acho que vale a pena encaminhar para o especialista, inclusive para que essa dor não se transforme num problema, tá? Porque essas alterações de alinhamento, elas invariavelmente vão causar algumas dores, algumas tendinites ao longo da carreira, da atividade desse aluno, tá? Então eu acho que tem que ficar orelhinha de pé de novo, tá? Para perceber se ele está tendo sintomas e conseguir ajustar isso. Ah, legal. Agora puxando um gancho assim, vamos supor que eu recebo um aluno que tem o joelho para dentro, e aí eu como profissional, eu sei que no balé eu tenho que colocar o joelho para fora, eu como professora tenho que tentar pelo menos de primeiro identificar da onde vem, né? Não sei, talvez tenha alguma coisa do quadril ou não. Sim. Só que quem vai identificar isso com certeza é o médico, né? Eu dou uma olhada, talvez eu preveja alguma coisa, pode ser que seja isso ou aquilo, mas é errado eu como professora, sabendo que o joelho dele é para dentro, forçar um pouco para fora
Hoje em dia a gente comenta muito, né, que não é só o pé, que não adianta, por exemplo, o pé estar em uma posição e meu joelho e o quadril estar em outra. Sim, então a gente trabalha o conhecido andeore, né, que são os membros para fora, a partir do quadril, e não só o pé, deixar o pé para fora. Seria errado, por exemplo, eu tentar trabalhar esse aluno, desde que eu converse com a mãe ou converse com o próprio aluno, no caso de adulto, olha, é bom investigar, porque a gente vai fazer dessa forma, mas eu não sei se essa forma é a forma correta. Mas eu posso ter esse trabalho de abertura do quadril antes que ele me traga alguma coisa do médico? Sim, eu acho que você tem um quadro que você não tem dor, o aluno não tem dor, você só vê que ele tem uma alteração, você pode sim trabalhar. Inclusive, ao pedir que ele faça um andeore, você está solicitando um aumento da amplitude do quadril, que é aquilo que a gente falou no outro programa. Você melhorar a amplitude articular, você melhora a flexibilidade. Então, tudo isso, quando não é associado a um quadro doloroso, a princípio não tem nenhum problema, tá? Mas é óbvio, assim, o fisioterapeuta, o ortopedista vai avaliar, porque às vezes ele tem uma restrição óssea, uma restrição capsular, alguma coisa que vai fazer com que ele não consiga fazer aquele movimento. E aí, se você está frente a um aluno que não consegue, você fica forçando, uma hora você pode acabar tendo uma lesão, entendeu? Sim. Agora a pergunta da Nancy, que é uma pergunta geral. Ai, meu Deus. Toda vez que a gente tem palestra, que a gente vai a algum lugar, que a gente vai dar curso, é unânime essa pergunta. Vamos lá, pergunta da Nancy. Gostaria de saber com quantos anos uma menina pode colocar a sapatilha de ponta. Aí ela faz uma colocação. Hoje em dia eu peço ao pediatra uma autorização, ou quando a aluna tem o físico bem forte, alguns pedem que ela use só depois da primeira menstruação, né? Que tem toda essa coisa da evolução, do corpo da menina, enfim. Tá. Mas, doutora, qual é o momento exato de colocar a sapatilha de ponta? Momento exato. Essa pergunta, eu acho que é a pergunta que a gente mais recebe quando a gente está tratando uma criança. Muitas vezes os pais levam a criança só para perguntar isso, tá? E a resposta para isso é: não existe idade determinada. Você pode ir lá procurar artigos científicos, grandes séries de bailarinos com crescimento e desenvolvimento, você não vai achar uma idade, isso não existe, tá? O que acontece é que as crianças estão em desenvolvimento e elas têm as cartilagens de crescimento abertas, tá? As placas de crescimento estão abertas. Então, todas as atividades de carga, de sobrecarga, então as ginásticas, a dança, mesmo a academia, realizadas de forma de forma intensa nessa população, tem um risco de você ter alguma alteração no crescimento dos membros, tá? Então você pode ter paradas de crescimento, você pode ter alterações de alinhamento, pode ter várias coisas, tá? O que acontece é assim: quando que você vai falar para uma paciente, não, você pode começar a sapatilha de ponta ou não? Uma professora sempre vai saber quando o aluno está pronto ou não para começar a sapatilha de ponta, tá? Então, assim, o aluno, para ela conseguir evoluir para uma sapatilha de ponta, ela precisa ter força, ela precisa ter equilíbrio, tá? Ela precisa ter controle do movimento que ela tem que executar, tá? Então, o ideal é que ela tenha toda essa potência muscular e alongamento e todo o controle e que ela execute de forma perfeita o movimento na meia ponta para que você consiga autorizar ela a começar a ponta, tá? Então, assim, aquela aluna que colocou a sapatilha de ponta, ela vai fazer um elevê e ela pula, ela obviamente não está apta para começar, tá? Então, assim, por quê? Porque ela não tem o fortalecimento da musculatura intrínseca do pé, não tem o fortalecimento da musculatura extrínseca do pé, que são os flexores do tornozelo, para fazer aquele movimento. Então, a hora que ela for tentar fazer aquele movimento e ela não estiver pronta, ela invariavelmente vai se machucar, entendeu? E aí, se ela é uma criança nova e uma criança que ainda está com as físis abertas, submetida a um esforço maior do que o corpo dela aguenta, ela tem a chance de se machucar, tá? A gente não pode falar, muita gente fala, não, só depois da menarca, né, que é a primeira menstruação, ela vai poder começar a sapatilha de ponta. Algumas pessoas trabalham com esse corte.
Eu pessoalmente entendo esse corte, eu acho que é um jeito de proteger um indivíduo que é esqueleticamente imaturo, tá? Mas ao mesmo tempo, se você for pensar lá no nível profissional, você vai permitir que uma aluna comece de um corpo de baile profissional, permitir que uma criança comece a usar a ponta só quando ela for adolescente, você não consegue que essa criança atinja a maturidade e a técnica que ela precisa para seguir nessa profissão, que é fisicamente demanda muito fisicamente, entendeu? Então, assim, não dá pra gente bater o martelo e falar, ó, eu deixo com 5 anos, eu deixo com 8, eu deixo com 12, não existe. O que eu acho que existe é uma conversa com os pais, com os professores e, se preciso, com o médico também, para avaliar essa condição dessas crianças, tá? Que nem a nossa seguidora comentou que quando a criança ela é muito forte, em geral ela espera mais, faz todo sentido, porque ela é mais forte, eu entendo, ela é mais pesada. E aí a sobrecarga vai ser maior, tá? Mas não necessariamente, se ela for forte e tiver toda a condição neuromuscular para aguentar essa transição, é possível ela começar. E aí o mais importante, aquilo que eu gosto muito de comentar, que tem que ser progressivo. Então, assim, primeiro ela vai começar fazendo só exercício de fortalecimento do pé. Muitos exercícios, até ela não aguentar mais. Aí depois ela vai para a barra. E ela na barra vai ficar meses na barra. Até que ela consiga subir na ponta, fazer um elevê sem cair uma gotinha de suor. Que isso mostra que ela não vai sobrecarregar os tendões e os ossos para começar a fazer aquela atividade que lhe é solicitado, entendeu? Acho que na verdade é um conjunto de coisas, né? Não tem como trabalhar associado. Eu vou avaliar o equilíbrio, eu vou avaliar a idade, eu vou avaliar a força. Na verdade é um conjunto, né? Não é. Às vezes, por exemplo, pode ter uma pessoa com 15 anos que entrou ontem, nunca fez balé, mas eu vou pela idade. Coloca, não, ela não tem um trabalho, não tem um equilíbrio para isso. Então isso acho vale que esse conjunto também. Exato. Com certeza. Esse conjunto é muito importante também. É muito importante. Mas a doutora não acha, por exemplo, que seria prejudicial eu colocar uma criança muito nova, por exemplo, que está em fase de desenvolvimento corporal, não sei, se talvez 7 ou 8 anos, isso seria ruim? Mas essa criança está comigo faz um bom tempo, eu já consegui fazer um fortalecimento com ela. Mesmo com todo esse fortalecimento, esse equilíbrio que essa criança já tenha, a idade talvez seja prejudicial nesse caso, ou ainda não se tem relatos de que sim? A literatura não diz. Não existe essa determinação de idade, tá? A minha experiência profissional é que não é adequado, tá? Uma criança muito nova, a princípio, ela tem um potencial de crescimento muito grande. Qualquer problema que der nessas placas de crescimento, ela pode ter uma alteração lá pra frente, tá? Então, eu acho que não tem porquê uma criança que pode dançar lindamente na meia ponta, você passar precocemente pra ponta, porque sim. A menos que ela tenha um motivo, ela quer ser profissional, ela está num ambiente que é solicitado isso para ela, totalmente diferente, mas não é a nossa realidade aqui. E não é nem tanto pelo trabalho só, se relacionar a essas placas de crescimento, né? Ok, ela tem tudo isso, mas o corpo talvez não tenha maturidade, vamos esperar mais um pouco. Às vezes não é uma coisa que é tão necessária, né? Então vamos evitar, né? A gente poderia, talvez poderia ou não sei, mas já que a gente pode evitar, né? Vamos esperar esse tempo de amadurecimento do corpo para que evite, né? Não tem por que se precipitar, tá? Não sou contra começar cedo, não sou contra começar tarde. Eu acho que tem que ser adaptado, eu acho que tem que ser identificado caso a caso, mas tem que ser bem consciencioso, porque é passível de problemas, com certeza. Doutora, muito obrigada mesmo. Foi muito rica a nossa entrevista. Imagina, obrigada a você. Muito obrigada a vocês por terem participado, por terem mandado perguntas, por acompanharem a nossa página. Surgiram entrevistas, surgiram temas e beijão em todos e até a próxima. Não sei o que tá acontecendo. Ai, meu Deus do céu, quer uma água? Acho que o tempo tá muito seco. Tá mesmo. Pega uma aguinha. Quer começar de novo? Não, acho que dá, né? O que tá acontecendo? Acho que... Você pegou esse ganchinho. Não, acho que já deu. Pode ir? Direto.